Muito bem, nesse espaço do quadro final do programa desta semana, nós estamos recebendo aqui o movimento de valorização da contabilidade. É um movimento importante porque, na verdade, envolve um segmento fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Isso é verdade, o contador tem um papel fundamental nesse propósito de desenvolver o país. Sobretudo, nós estamos num novo governo aí que quer colocar a questão do desenvolvimento econômico justo, harmonioso, dentro dos parâmetros que poderão levar este país, esta nação, para uma grande nação. E o líder desse movimento aqui, Salésio D'Agostino. Salésio, prazer em tê-lo aqui. E vamos querer saber, inicialmente, Salésio, o seguinte: qual é o propósito deste movimento de valorização da contabilidade? Muito bem. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um registro que eu não sou o líder do movimento. É um dos. Este movimento possui diversos líderes. Nós temos aqui como nosso líder Francisco Dornelles, Tadeu Jacob. Ok. É um movimento que nós estamos lançando a partir de hoje, porque a contabilidade precisa assumir o seu papel na sociedade. Com certeza. É a contabilidade, eu repito, que deixa as pessoas ricas e pobres. É a contabilidade que integra as pessoas jurídicas na sociedade. É o Conselho de Contabilidade que protege esse campo de atuação profissional. Os contadores estão se sentindo desprotegidos, a sociedade está se sentindo desprotegida, ou seja, a contabilidade está servindo a grupos. E este movimento e essas lideranças resolveram se unir porque nós precisamos mudar. Precisamos fazer com que a sociedade se sinta protegida e a contabilidade é a resposta, vai dar resposta a isso. O objetivo nosso é fazer com que a contabilidade realmente faça o seu papel. E um dos princípios e um dos objetivos, já vou dizer aqui, é para assumir o Conselho de Contabilidade, porque o Conselho de Contabilidade é o responsável por defender a profissão e tem recurso para isso. Nós não podemos mais aceitar que o Conselho de Contabilidade use os recursos que é para a defesa da profissão para fazer viagens e gastar com mordomias. E esse é o nosso recado. Eu vou já, de princípio, se tu me permite, passar a palavra ao nosso colega líder, o nosso Francisco Dornelles, para ele dar o seu recado. Nós estamos agora lançando o nosso movimento e nós, todas as semanas, vamos estar aqui falando sobre o nosso movimento, falando sobre algumas propostas que nós vamos fazer. Dornelles. E aí, Dornelles, prazer em tê-lo aqui nesse movimento. Eu acho importante, né? Eu gostaria só de dizer o seguinte, ó, eu acho que pela primeira vez há um movimento de profissionais de uma categoria profissional fundamental para o desenvolvimento do país, se organizando exatamente para que este segmento seja colocado exatamente no lugar que ele merece na economia e na sociedade brasileira. Parabéns para vocês. Obrigado, Silvio. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Quero saudar o Salésio D'Agostino, nosso colega, um líder que atua há muitos anos aí na defesa da profissão. O nosso colega contador Cláudio Jacob, né? Também outra experiência grande na área, e que a gente está aí olvidando esforços, né? No sentido de buscar realmente uma proteção e uma valorização da contabilidade. A gente, no nosso trabalho aí de vários anos, a gente realmente percebe que há um descontentamento da classe com a gestão da nossa profissão, do nosso conselho. E não é de hoje, né? Isso aí já vem há longo tempo. Não é de hoje, né? Então, a gente estamos aglutinando essas forças e justamente o trabalho é buscar os profissionais, nossos colegas que queiram se juntar a nós, isso que é importante, né? Nós vamos nos colocar à disposição, porque nada se faz sozinho, nós só vamos ter sucesso numa luta de valorização se a classe toda nos apoiar e se juntar, né? E se concordarem que essa luta é útil para a profissão. E o importante é que vocês têm que passar para que esses colegas de vocês, as colegas e os colegas, tenham a consciência disso, dessa importância, né? Exato, porque nós não podemos realmente ter um órgão que trabalhe contra os profissionais. Como o Salésio disse, quer dizer, voltado, como é um grupo que está aí há 70 anos, acaba ficando, digamos assim, uma tendenciosidade de uma proteção de grupos e não protege a profissão toda. Ao ponto de a gente ter relatos de muitos colegas, em outros momentos, não desejarem se unir ao nosso grupo de medo do conselho. Isso é uma coisa que é descabida. Enquanto que outros conselhos saem em defesa dos profissionais, o conselho hoje ele trabalha mais contra do que a favor.
eles de certa forma, afora algumas formas regulares, mas eles têm uma tendência de ser muito encaminhado para alguns itens que a lei determina, que seria registro e fiscalização. Mas, na verdade, a própria lei já determina que o Conselho tem funções de proteção e que nunca exerceram. Uma delas é sair em defesa do profissional quando este é ofendido no exercício da profissão. Existe uma resolução determinando que nunca o Conselho moveu qualquer esforço nesse sentido. E isso nós precisamos, porque não é possível que a gente só tenha um Conselho que só vá chegar ao profissional quando é para punir. Também tem que chegar quando é para valorizar a profissão. Perfeito. Aliás, esse movimento de vocês vem assim num momento que sintoniza com as próprias aspirações nacionais de reforma. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. A trabalhista teve 70 anos, vocês têm 70 anos com o Conselho, com o mesmo time praticamente jogando, né? Então isso cria, a gente sabe, isso cria certos vícios, né? Certos maus hábitos que precisam ser destituídos, precisam desestruturados, desarticulados em favor do profissional. E o outro integrante é o nosso Tadeu. Jacob. Tudo bem. Esse movimento, nós articulamos esse movimento em função de tantas coisas que a gente viu, porque nós todos aqui já temos décadas dentro da área. Experiência, né? Então, eu, por exemplo, já fiz contabilidade desde a época em que a gente passava livro diário com gelatina, né? Então, a gente passou por toda essa evolução até chegar aqui. E sempre a gente está ouvindo e vendo os pregadores da tragédia final, que a profissão do contabilista está acabando. Na verdade, eles não atacam a contabilidade, eles atacam a profissão do contador, né? O contabilista, o cara que tem que fazer a contabilidade, né? Esse é o objetivo. Confundindo tudo. Se confunde hoje que a informática vai tomar conta da contabilidade. A informática é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho de vocês. É uma ferramenta de trabalho, como a caneta, como já foi a maquininha. Por exemplo, vou aproveitar o jornalista, eu me lembro que eu trabalhava com máquina de escrever, né? Sim. Hoje tu trabalha com os textos, hoje tu corrige o texto do próprio texto, mas na máquina tu tinha que botar o erro, aquele corrigir. Era uma confusão fazer, mas... A própria evolução. Claro. E passou isso, né? Hoje nós tratamos os expedientes da vida e coisa que sem a ferramenta da informática não teríamos condições de fazer. Claro. Mas o que nos incomoda muito é justamente isso. É um time único que está lá há muitos anos, eles vão se revezando dentro do Conselho. Tem meia dúzia que manda, né, e os outros silenciam. E quem fala alguma coisa se transforma em inimigo. Existe uma panela dentro dos outros órgãos, SESCONs da vida, etc., em que tudo agride para não mudar o que se autoprotege, na verdade. Para se autoproteger. Né? Então, eu acho assim, está na hora de nós valorizar a profissão, o contabilista. Esse movimento foi muito bem escolhido, o nome que nós colocamos aqui, movimento de valorização da contabilidade e pode ser também do contador. Do contador. Porque, né, é uma dicotomia aqui. Então, eu acho assim, existem algumas coisas totalmente tortas na nossa área. Existe o tal de exame de suficiência. Depois o cara se forma, ganha o diploma assinado pelo ministro, pelo MEC, tu vai pendurar um diploma na parede que não vale nada. Não serve para absolutamente nada. Inclusive, eu sou formado, sou bacharel em ciências contábeis, me neguei a fazer o exame deles lá do OAB, e o meu diploma, tem o diploma da Unicinos, e está virado para a parede. O pessoal, por que botou assim? Isso aqui não vale nada. Porque quando um órgão que é encarregado de fiscalizar tem que ver se o que eu aprendi lá na faculdade é suficiente, o que está ensinado lá na faculdade está. Eles têm que fazer esse exame. Eles têm que fazer esse exame, lá na faculdade, no fim do curso do cara, para ver se a faculdade ensina direito. Tem que exigir a qualificação do curso. Claro, porque como essas universidades são de deputado, senador, não sei o quê, vão punir o estudante, e não o dono da faculdade. Então isso aqui tem o aval. Isso é uma das coisas, né, que vocês têm que mexer, né? Isso tem o aval. Com certeza. Isso tem o aval dos conselhos. Porque eles estão fazendo isso. Cada 3 meses faz um exame de suficiência, que tem um monte de cursinho, tem um monte de coisinhas por aí, né? Que isso é um absurdo. Isso aí eu chamo de estelionato educacional, tá?
E tem algumas coisas que a gente tem que perguntar também. Porque eu acho que não é a função de fiscalização, do meu entendimento, também não está funcionando. Eu tenho medo quando me perguntam, vem cá, onde é que você estava quando roubaram a Petrobras inteira? Uhum. Vocês não são auditores, não são profissionais? Onde é que você estava? E nunca foi apontado nada. É verdade. Então, assim, isso nós temos que ter coragem de enfrentar e poder responder. Tadeu, eu acho que é importante que esse espaço aqui vai servir exatamente para vocês fazer essas coisas pontuais, né? Tocarem nessas coisas, nessas questões pontuais, porque, na verdade, elas somadas, elas integram todo um arcabouço institucional da entidade que vem em prejuízo não só da sociedade, mas também do próprio contador. Uhum. Né? Então, eu quero parabenizar vocês, você, Tadeu, Dornelles, eu, sobretudo o Salésio, né? Essas lideranças da contabilidade do Rio Grande do Sul, por esse movimento em valorização da contabilidade. Salésio, acho que por aqui... É isso aí. Então, nós chamamos a atenção, né, e gostaríamos que todos os colegas da profissão, tá, participassem desse movimento. E todos estão convidados. Gostaria que todos fizessem parte, porque nós precisamos mudar. Como disse o Tadeu, como disse o Francisco, nós precisamos mudar. Fiscalizar não é para punir o profissional, fiscalizar é para proteger o campo da atividade contábil. É por isso que nós precisamos assumir o Conselho de Contabilidade, é por isso que nós precisamos dar uma nova vida à nossa profissão. Conto com todos vocês, gostaria que todos vocês participassem deste movimento. O João Custódio é o nosso coordenador, que ele vai entrar em contato com vocês todos e gostaríamos que vocês participassem e, enfim, viesse a este movimento para que juntos pudéssemos fazer o melhor para a profissão. Salésio, Tadeu e Dornelles, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo movimento. Eu acho que a sociedade gaúcha e brasileira deve apoiar esse tipo de coisa, porque é a renovação para que nós entremos realmente num novo momento nesse país. Fim da corrupção, fim das mutretas, das panelinhas e, enfim, fazer um país realmente justo, porque nós precisamos de muita justiça social nesse país. E começa com atitudes e movimentos como o de vocês. E esse é o nosso objetivo. Não temos mais espaço para a corrupção no Brasil. Muito bem. Parabéns a vocês. Um grande abraço. Obrigado, senhor. Sucesso, prazer em vê-los, tá? Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.